Então, só para concluir ali rapidamente, né, aquele assunto, é que justamente a partir do final da Guerra de Secessão é criada nos Estados Unidos a 13ª, 14ª e 15ª emenda, né? A 13ª é a mais famosa delas, inclusive tinha um filme na Netflix que se chamava 13ª emenda, em que falava justamente sobre o fim da escravidão nos Estados Unidos, enfim. Só que, mesmo com o fim da escravidão, como os Estados Unidos eles têm aquela organização extremamente federalista, né? Tem aquela organização de federação lá, enfim, muito forte. Então, eles acabaram, os estados mais conservadores ali do sul dos Estados Unidos, estabelecendo leis segregacionistas. E também no sul dos Estados Unidos surgem movimentos como a Ku Klux Klan, né, como a Ordem das Camélias Brancas, que vão perseguir os negros nos Estados Unidos. Então, há todo um processo de perseguição. E a segregação, então, isso é uma coisa que vai diferenciar, né, o Brasil e os Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, oficialmente, certo? Em alguns estados, existia a segregação racial. Né? Então, alguns estados ali do sul dos Estados Unidos, você tinha, haviam leis segregacionistas. Então, lugares nos ônibus, bebedouros, banheiros, né, tudo separado lá entre negros e brancos. Para vocês terem ideia, alguns estados chegavam a proibir relacionamentos entre pessoas de grupos étnicos, né, raciais diferentes. Era proibido negro casar com branco. Então, isso era uma proibição de alguns estados. E tem vários filmes, né, sobre isso. Tem Selma, né? Tem um documentário dos Panteras Negras no Netflix também. Enfim. Então, essa luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, ela só, entre aspas, terminou em 1962 com o Marco dos Direitos Civis dos Estados Unidos em 1962. Então, até lá, né, sempre houve essa resistência, né, por parte daqueles grupos. E a gente vê, na verdade, até hoje, né, os Estados Unidos, eles, diferente do Brasil, digamos assim, né, eu até estava ouvindo um programa de rádio esses dias aqui em João Pessoa, que eu gosto muito da Band News, e tinha um cara lá falando, não, se criou o racismo no Brasil, não existia, não sei o quê, né? E essas políticas afirmativas criaram o racismo, isso é um advogado falando, né? E eu intervi, mandei uma mensagem, né? E eu fiz aquela pergunta clássica, né? Se ele gostaria de ser tratado como os negros são tratados no Brasil. Né? Se ele disse que não existe racismo, se ele queria ser tratado do mesmo jeito. Né? Então, assim, ele deu uma de sofista, disse, não, eu quero ser tratado como um ser humano, não como negro, não como homossexual. Eu disse, certo, sei que você quer ser tratado como ser humano, mas eles também querem ser tratados como seres humanos, que eles não são muitas vezes. Mas, enfim, então aqui no Brasil a gente tem um preconceito mais velado, né? Existe aí desde Casa Grande Senzala, né? Gilberto Freire fala dessa democracia racial e a gente vive uma falta de democracia racial de fato, né? Muito grande no Brasil. E quando a gente fala dos Estados Unidos, né, que foi o objeto da nossa última aula, lá é mais latente ainda essa situação, né?
Então nós tivemos o caso de George Floyd, e esqueci o nome do último caso que teve agora, né? Então, tipo, beleza. O último cara agora, o cara era acusado já, né, de violência sexual, né, de estupro, de uma série de crimes, mas estava numa posição ali que os policiais tinham como imobilizá-lo, porque independente se você cometeu um crime ou não, mas você não deixou de ser um ser humano. Então, não é um policial ali que vai determinar se você vive ou se você morre. Teoricamente, não deve ser isso, né? Então, tem que ser, você tem que passar por um julgamento e tal. E aí, nos Estados Unidos, dependendo do estado, você pode sim pegar uma pena capital, né? Uma pena de morte. Mas não é ali naquele calor do momento o, o policial que deve determinar isso. Simplesmente vou atirar em alguém, né? Então, assim, é só para a gente refletir, né? O quanto isso, né, está se intensificando lá nos Estados Unidos, né? Mas o quanto também é importante que está sendo combatido, né? Então, isso são alguns aspectos importantes, né, e que permeiam, a gente pensa, né, que faz muito tempo e tal, mas a gente pegar de 1962 para cá, a gente vai ter aí 50 e 58 anos, eu acho. 58 anos. Então, é relativamente muito próximo ainda essa igualdade. E se a gente pegar, né, países como a África do Sul, em que havia segregação, né, o regime de apartheid lá, até 1990. Né? Então, assim, são coisas que, tipo, são tão estranhas à nossa realidade, por mais que a gente viva, mas, como eu falei, a gente vive esse preconceito velado, né? Lá é uma coisa mais clara. Mas, enfim, né? Foi só para concluir o que a gente viu na semana passada e que acaba, né, que está também continua em evidência por conta desse último ocorrido, né? E para que a gente possa refletir sobre essas situações, tá bom? Mas enfim, então entrando, né, então com isso a gente concluiu o segundo livro e hoje a gente vai entrar no terceiro livro, tá? Esse terceiro livro, que eu creio que vocês já estejam com eles em mãos, certo? A gente vai começar a falar, voltar a falar, na verdade, sobre o Brasil, certo? Então, a gente vai falar sobre a República das Espadas, a gente viu anteriormente até o fim do Império Brasileiro e a gente vai começar a ver o início da República Brasileira, tá? Que junto com o Império, assunto mais recorrente no Enem, tá bom? Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Bom, então, peraí, rapidinho. De vez em quando tá dando esse tilt aqui quando eu vou. Agora foi. Então, o Brasil, quando ele se torna, né, ele
venha se tornar uma república, lembra quando desde da independência do Brasil em 1822, o Brasil tinha se transformado em um império, que facilitou o fato de estar agregados e tal, enfim, essa foi uma parte extremamente positiva, certo? Então há essas mudanças aí, tá? Então, o Brasil passou pela questão militar, pela questão agrária e pela questão abolicionista, que culminaram com a proclamação da República. A família imperial brasileira foi exilada, ou seja, foi expulsa do Brasil, né? E o Deodoro da Fonseca, junto com Floriano Peixoto, eles se transformaram no primeiro presidente e vice-presidente da história do Brasil. Um dos pontos já que é importante salientar é que, assim, esses processos, e aí a gente está falando de um processo basicamente político, diferente da instalação da independência do Brasil, né, da emancipação política, em 1822, que houve resistência. Aqui em 1889 não, já estava todo mundo ali, a família real é que ainda falava um pouco sobre isso, mas eles não tinham grandes apoiadores para promover um processo de resistência e luta, né, para não se transformar em uma república. Então, segundo Aristides Lobo, né, um jornalista, um cronista da época, ele disse que o povo assistiu bestializado e achava que era só um desfile militar. Porque, assim, as pessoas não achavam e não percebiam as mudanças, né? Então, de fato, tem até uma charge que uma vez eu vi que dizia assim, tipo, como se fosse, né, o Deodoro da Fonseca e tal, não sei o quê, proclamando a República, escrevendo a Constituição Brasileira, e duas pessoas pobres do lado conversando. E aí um pergunta para o outro, mas o que é que aconteceu? O que é que mudou? E aí um responde para o outro, dizendo assim, que agora a gente não precisa mais na igreja para casar. Então, para eles, para a população de maneira geral, não ocorrem grandes mudanças, né? Então é basicamente por isso que a gente diz aí, né, e Aristides Lobo diz que o povo assistiu bestializado o que estava acontecendo ali em 1889. Então, ó, um dos pontos importantes, pessoal, quando a gente fala aí de instalação da República Brasileira, é que, assim, a gente divide esse momento inicial em duas partes. A primeira, que vai da proclamação da República em novembro de 1889 até 1894, é a chamada República das Espadas, certo? Então, a República Velha, de fato, ela só começa a partir de 1894, tá? Então, tem muita atenção nisso aí, certo? Então, só a partir de 1894 é que começam essas mudanças aí. Então, ó, a República da Espada, porque a gente vai ter Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto como presidentes. Então, a República Brasileira, ela é implantada, né, com influência do positivismo, e aí vocês viram, né, já viram isso na filosofia e na sociologia, aquela filosofia positiva de Augusto Comte. Então, ele defendia um Estado forte, centralizador, porque dentro da lógica dele, né, só haveria, e aí um dos pontos essenciais dele, né, é que tem que haver progresso. Então, ele diz que para que haja o progresso é necessário que haja ordem. Para que haja ordem é necessário que haja um governo forte, um governo, né, centralizador. Então, são essas as peculiaridades que nós percebemos aí com essa doutrina positivista, né? Então, vai ter esse executivo muito forte e intervencionista.
Outro detalhe, né, é que essa primeira Constituição ela tem uma influência muito grande do modelo norte-americano. Não chegava a ser, entre aspas, uma cópia do modelo americano, certo? Mas tem alguma influência, inclusive, pessoal, na nossa bandeira, a nossa primeira bandeira republicana, ela era praticamente idêntica à bandeira dos Estados Unidos, com a diferença, né, que a bandeira dos Estados Unidos você vai ter as linhas lá branca e vermelha, e a do Brasil era verde e amarela, mas você tinha lá o quadradozinho azul com as estrelas o resto era do mesmo jeito, né? O que modificava era apenas essas duas cores. Mas essa bandeira só vigorou cerca de 5 dias até que se estabeleceu a nova bandeira brasileira, que é a que nós temos hoje, né? Que é basicamente a mesma coisa, praticamente a mesma coisa da bandeira imperial brasileira. A diferença é que no lugar do círculo, né, lá no centro, azul, como a gente tem hoje, com os dizeres ordem e progresso e tal, ali existiu o brasão da família imperial brasileira. Então, assim, não tem grandes mudanças ali, não, certo? Então, ó, voltando para a Constituição, ela foi importante que justamente o estabelecimento dessa Constituição foi o que fez emergir as polícias militares. Né? Então, as polícias militares elas são criadas a partir da Constituição de 1891 e elas deveriam funcionar como uma espécie de, de mini exército dos estados. Né? Então, até 1930, até Vargas chegar ao poder, as polícias militares elas podiam ter tipo, o mesmo equipamento que o exército. Então, poderia ter tanque de guerra, poderia ter avião, caça, digamos hoje, né, hoje em dia. Poderia ter o mesmo equipamento das Forças Armadas. Tá? Aí Vargas ele proibiu isso, certo? Mas se comparado ao que nós temos hoje, essa Constituição de 1891 era muito federalista, ela dava muita margem, né, para que a população, para que os estados eles tivessem uma grande autonomia, principalmente se a gente compara com a nossa Constituição atual. Então, ó, as mudanças que vieram, né, principalmente na forma de governo, que a gente sai de uma monarquia e se estabelece uma república, né? Mudança nas leis, inicialmente algumas mudanças elas vêm através de decreto e depois se estabelecem na Constituição brasileira, mas não representam grandes mudanças na, né, aí na estrutura social brasileira. Então, ó, a desigualdade social, a concentração de poder na mão dos poucos. Então, esses mesmos problemas que se vivenciava no Brasil Império, continua no Brasil República. Tanto que, República da Espada não, mas depois, né, de 1894, que a gente vai ver posteriormente, a gente pode chamar de República Velha, que é o mais comum, mas pode chamar de República Oligárquica, República dos Excluídos. Alguns chamam de Primeira República, apesar de que eu considerar errado, né, porque teve a República da Espada antes. Enfim, então assim, tem essas mudanças do ponto de vista legal, certo? Então, ó, o que que a gente tem de grandes mudanças aí nessa chamada República da Espada? Então, como eu disse, tem esse nome por ter sido governada por dois marechais, por dois militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então, ó, inicialmente, como eu disse, as primeiras mudanças foram estabelecidas por meio de decretos. Até porque a Constituição de 1824 ela foi revogada. Então,
é necessário que, tipo, até que haja uma nova Constituição, você não pode deixar agora estados, né? Não deixam de se chamar províncias e passam a se chamar estados. Vocês não podem, o governante, o líder, não podia deixar essas unidades desassistidas legalmente falando. Então, assim, até que se estabeleça uma Constituição, começa a se estabelecer alguns decretos para que mantenha mais ou menos a organização, para que se mantenha mais ou menos a unidade territorial, para que não hajam grandes problemas. Então, ó, ampla autonomia para as antigas províncias, que agora passam a ser chamadas de estados. Um detalhe que parece idiota, parece besta, mas que é muito importante, pessoal. Os chefes do executivo estadual, antes da proclamação da República, eram chamados de presidentes de província, né? Lembra que a gente viu isso, inclusive, quando falou da Constituição de 1824. Quando se estabelece a República Brasileira, essas províncias deixam de se chamar províncias, como eu disse, e passam a ser nominadas como estados. Entretanto, o líder do executivo estadual, ele continua a ser chamado de presidente. Óbvio que não mais presidente de província. Agora eles vão ser chamados de presidente de estado. Parece uma besteira? Parece. Mas eu não lembro se foi 2015 ou foi 2016 que uma alternativa que tinha uma questão que falava sobre esse período. E eu lembro que a resposta certa era uma coisa disso, e colocava na resposta assim, porque os presidentes os presidentes de estado, não sei o quê, blá, 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 dava a resposta lá. E uma quantidade considerável de pessoas erraram essa questão por conta dessa nomenclatura, certo? Presidente de estado, né? Então, como eu estou dizendo, parece besteira, mas é importante que vocês saibam aí essa nomenclatura. Outra coisa, centralização das Forças Armadas. Como assim, Egito? Tu não acabou de falar que a partir daí do estabelecimento da República foram criadas as polícias militares, que seriam o equivalente a mini-exércitos? Falei exatamente isso. Mas as Forças Armadas, de fato, elas estão concentradas agora na mão, né, controladas pelo presidente da República. Porque antes, lembra que em 1831 foram criadas as Guardas Nacionais. Então, o objetivo da criação da Guarda Nacional era descentralização do Exército, né? Lembram disso? Que pegavam a localidade, nomeavam um grande latifundiário, alguém de posses, como coronel da Guarda Nacional, e aquela pessoa manteria uma força militar ali com seus próprios recursos, e aí que ficaria tanto a serviço dele, como também a serviço do Estado, brasileiro. Então ficaria à disposição dessas duas instâncias de poder, né? Tanto do governo federal como das elites locais. Quando se estabelece a República, não existe mais, deixa de existir a Guarda Nacional. Consequentemente, o cargo, o título de coronel da Guarda Nacional deixa também de existir. Então, não existe mais esse negócio de coronel da Guarda Nacional, certo? Entretanto, mais uma vez, cuidado, e aí quando a gente for falar de República Velha, a gente vai reforçar isso, né?
que assim, as lideranças políticas locais, elas continuam a ser chamadas e elas continuam com não o status de ponto de vista popular de coronel. Então, até a década de 70, 1970, 1980, era comum ainda, em algumas localidades, se chamar, né, os líderes políticos locais de coronel. Ah, coronel fulano de tal, coronel fulano de tal, que eram chamados esses líderes políticos econômicos de alguma localidade. Mas oficialmente não existia mais o cargo de coronel da Guarda Nacional. E aí, coronel, a partir de então, passou a ser designado esses caras, essas lideranças políticas locais. Tanto é que a gente tem ali na República Velha uma prática chamada de coronelismo, que a gente vai ver posteriormente, certo? Outra outra mudança, certo? Foi o estabelecimento e a extinção do padroado, né? E por que foi importante? Lembra que o Brasil, quando se tornou independente em 1824, 1822, né, e com a Constituição, foi criada a Lei do Padroado, que dava ao Império Brasileiro, estabelecia a Igreja Católica como religião oficial do Brasil, né, e também dava o direito ao imperador de nomear bispos e tal, e estabelecia, né, como igreja oficial. Tanto que não existia registro civil, né, de casamento, nem de nascimento. Então, por mais que a Constituição de 1824 estabelecesse o culto, né, a liberdade de culto privado, então, eu sendo judeu, né, dentro da minha casa, eu poderia, poderia manter os meus costumes dentro da minha casa. Eu não poderia fundar uma sinagoga, tá? Mas mesmo assim, eu sendo judeu, eu tinha que me submeter à Igreja Católica. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, o cara vai casar, ele tem que casar na Igreja Católica para que a esposa dele seja reconhecida oficialmente pelo Estado como esposa e que ela possa ter direitos civis, né? A mesma coisa as crianças têm que ser batizadas na Igreja Católica para que elas possam ter direito. Então, separa-se a Igreja do Estado, né? E a extinção do padroado, tá? Então, isso aí é uma outra mudança importante. Terceiro, sufrágio masculino, exceto para analfabetos. O que é sufrágio, pessoal? E aí, o que é sufrágio? Ó, então, sufrágio, pessoal, é a mesma coisa que voto, que eleição, tá bom? Então, assim, falou em sufrágio masculino, tá dizendo que, e isso é a mudança que estabelece aí. Quem vai poder votar? Homens maiores de 21 anos, alfabetizados, que não fossem membros de ordem religiosa, soldados e mendigos, né? Então, mulher não podia votar e se você fosse algum desses aí, algum desses outros também estava excluído.
Então, para vocês terem ideia de como o estabelecimento do analfabetismo como uma condição para o voto vai excluir, em média, ali durante a República Velha, ali, né, que é quando começa de fato a ter as eleições, em 1894, até 1930, participavam da eleição entre 2% e 5% da população brasileira. Como durante o Império o voto, lembro, ele era censitário, baseado na renda, né? Então durante o Império, no final do Império, como os valores eles foram estabelecidos em 1824, então, consequentemente, a moeda se desvalorizou com o tempo. No final do Império, uma certa quantidade até considerável de pessoas votava. O processo censitário ali naquele momento, ele era menos excludente do que o de analfabetos, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje, em média, 40% da população brasileira tem direito a voto, né? À época, chegava ali no máximo a 5%. Então, a gente tem uma exclusão muito grande do processo eleitoral ali durante a República Velha, certo? Desculpem. Outra coisa, naturalização em massa de imigrantes. Então, havia um medo que com aquelas mudanças que estavam ocorrendo, muitos imigrantes eles saíssem do Brasil. Então, para estimular a permanência deles aqui no Brasil, todos os imigrantes que estivessem no Brasil ali, eles seriam considerados, a partir de então, naturalizados, seriam considerados, teriam os mesmos direitos que os brasileiros. Por que isso? E aí vamos lembrar também de um ponto de vista prático. A abolição da escravidão tinha ocorrido um ano antes. E os imigrantes, eles eram a grande maioria da mão de obra, principalmente mão de obra especializada das fábricas, que começavam a engatinhar de fato, ali, ganhar força no Brasil. Então, havia o medo de perder essa mão de obra qualificada. Por isso, esse processo de naturalização em massa aí dos imigrantes, tá bom? Então, ó, a revolta da Armada, a primeira, a segunda, a Revolução Federalista, pessoal, eu vou deixar para falar na próxima semana, porque elas têm uma série de detalhes, e aí quando a gente acabar ela, nós já começamos a República Velha, tá bom? Então, uma ótima semana aí para todos vocês e aguardo vocês na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço e até mais.